Viver no mundo da lua não te livrará dos lobisomens. Pelo contrário, em algum momento você será surpreendido por um. Era mais um inverno gelado de 1987. Eu, meus irmãos e primos estávamos de férias e sempre passávamos esse período na casa dos meus avós, na Serra Gaúcha. Mas não nas cidades mais famosas como Gramado e Canela, e sim mais longe que isso, na região plana, acima da serra, que hoje chamamos de Campos de Cima da Serra. Todas as noites nos reuníamos ao redor da lareira a lenha, tomando um bom mate quente. Meu avô ficava contando os causos de quando ele era criança, histórias engraçadas, momentos difíceis e também contos de terror. O frio era de cortar e acabávamos adormecendo ali mesmo, por ser o local mais quente da casa. Uma das histórias que o meu avô contava, eu tenho certeza que foi real. O tom da voz dele mudava. A avó sempre pegava o terço e ficava segurando enquanto ele narrava o terror que aquela região viveu quando ele era um jovem fazendeiro recém-casado. Eu te garanto, meu amigo, lobisomens são reais, e vou te provar isso através da história do meu avô. Talvez alguém que cresceu na mesma região possa ouvir e confirmar meu relato. O que eu realmente sei é que esse monstro existe. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal, pois hoje, no Ordinário Macabro, iremos compartilhar o relato mais sombrio de lobisomem que já recebemos. Alguns dados serão mudados por questões legais. Pegue seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. A partir de agora, eu vou relatar como se fosse meu próprio avô. Além de minhas lembranças da história, eu perguntei meus irmãos se eles tinham mais detalhes para contribuir, e juntos enviamos esse relato. Seremos o mais fiel possível à nossa memória, e usaremos até mesmo algumas palavras que meu avô usava. Então, é hora da história. Estávamos reunidos ao redor da lareira a lenha, e já tínhamos ouvido vários causos, mas nessa noite o frio estava de doer os dentes e não conseguimos dormir. Foi aí que o vô encheu a cuia dele com água quente, deu uma boa puxada no chimarrão e disse: "Por isso, essa é a última história da noite. Vai fazer vocês até suarem de medo. Presta bastante atenção, porque não sei se o vô tem coração para contar ela de novo." Quando eu era novo, estava começando a me inteirar das coisas do campo. Meu pai tinha me colocado para tocar a papelada do gado e da plantação, pois eu, o mais velho, e era o único que tinha estudado até o final da escola, era o mais capacitado para isso. Aí, ele me chamou um dia e disse: "Francisco, meu filho, você já é homem. Eu tô ficando velho e tá na hora de você saber de umas coisas ruins aí. Umas coisas difíceis, mas que você tem que enfrentar se quiser continuar com a fazenda por aqui. Sabe, meu filho, tem muita coisa que pode se esconder no escuro. Bicho e até demônio. Por isso, deixa de ir na missa e fica atento na noite. Confere se o gado está protegido, se está tudo fechado, mas sempre antes de anoitecer. E em noite de lua cheia, se ouvir alguma coisa no curral, não vai lá. Agora você não vai entender, mas um dia eu te garanto que você vai." Eu pensei naquilo, era uma conversa de velho, então eu levei a sério. Se passou um tempo, alguns anos, eu me casei, meu pai morreu, e eu segui os conselhos dele à risca, por respeito à sua memória, e não por acreditar em alguma coisa sobrenatural, mesmo sem entender nada. Até que um dia, o vizinho do sítio da frente, o Sr. Climério, que cresceu com meu pai, seus filhos já eram tudo homem, veio até minha fazenda e me chamou para uma conversa. Ele era idoso, mas ainda estava ativo, aparentava ter mais saúde do que eu até. Era de manhã bem cedo. Eu estava tirando o leite de uma das vacas quando ouvi o trotar de um cavalo se aproximando. Não demorou muito e ouvi o Sr. Climério conversando com um dos meus homens que estava limpando o curral. Aí eu pensei, como aquele senhor ainda tem fôlego para andar de cavalo? Mas também estranhei aquilo. Por que ele viria tão cedo até aqui? "Bom dia, Francisco", ele disse ajeitando o chapéu.
Bom dia, Sr. Climério. Que traz o senhor tão cedo por essas bandas? Ah, meu filho, sinto lhe dizer que as notícias que trago não são boas. Vamos lá na porteira conversar? Preciso ficar sozinho para te falar. Pedi a um dos homens para terminar o serviço para mim e caminhei até a porteira com o Sr. Climério. Ele andava ao meu lado, puxando seu cavalo pela arcela. No caminho, conversamos sobre a partida do meu pai e coisas da plantação e do gado. Mas quando chegamos na porteira, o rosto dele mudou. Ele parou de andar e olhou firme para mim e disse: Francisco, ele voltou. Depois de todos esses anos, ele está aqui de novo e já começou a fazer suas maldades. Eu não entendi muito bem o que ele queria dizer e, como um bom gaúcho que não faz rodeios para falar o que pensa, eu perguntei de quem ele estava falando. Lobisomem, ué. Quem mais poderia ser? Seu pai não te contou o quanto sofremos com ele há uns 20 anos atrás? Eu pensei que o Sr. Climério estava bem fisicamente, mas que a idade já estava afetando a sua cabeça. De onde ele teria tirado essa história de lobisomem voltar? Nasci e cresci ali, sabia que as histórias de lobisomem de assombração eram só para assustar a gurizada mesmo. Para não parecer que eu não acreditei, eu disse que meu pai tinha me falado sobre a coisa ruim que se esconde na noite, mas que não tinha passado disso não. O Sr. Climério também era um senhor franco e decidido, então ele já me disse sem pestanejar: Francisco, pela sua voz você não acreditou, né? Você acha que eu tô ficando doido porque eu sou velho, né? O Padre Antônio quer ver a gente hoje às 3 da tarde, hora de Jesus, lá na capela. Todos os filhos dos fazendeiros que estiverem envolvidos no episódio de 20 anos atrás vão estar lá. Seu pai morreu, então agora é com você. Se prepara, meu filho. Você vai descobrir coisas que talvez sejam difíceis de ouvir. Ele montou no cavalo e sumiu na estrada, galopando muito rápido para um senhor tão idoso. Eu fiquei na dúvida se o Padre Antônio tinha mesmo convocado uma reunião com os fazendeiros. Eu precisava ir na cidade, então eu resolvi passar pela capela para me confessar. Assim, se fosse tudo invenção da cabeça do Sr. Climério, eu saberia e procuraria os filhos dele para falar que o velho estava velho mesmo. Mas para minha surpresa, era verdade. Quando eu cheguei, 4 fazendeiros, incluindo o Sr. Climério, estavam lá, todos sentados e com um ar de preocupação. Exceto o Sr. Climério, eram todos os outros da minha idade. Nós tínhamos herdado a responsabilidade de tocar as fazendas dos nossos pais. Eu conhecia todo mundo ali, o Ronald, o Lorenzo, o Alemão e o Sr. Climério, o mais velho de nós que tinha vivido com nossos pais. Quando entrei, o Padre Antônio disse: Estão todos aqui. Vamos para minha sala. Sentamos e ele começou: O Sr. Climério e eu somos os únicos aqui que estivemos envolvidos no caso de 20 anos atrás. Mas fizemos o pacto de passar adiante para as gerações vindouras na hora certa. Bem, como já é de conhecimento dos senhores, ele voltou. E agora, não é só o gado que está em perigo, mas os nossos familiares também. Quando ele disse familiares, eu vi que a coisa era séria e interrompi o padre na mesma hora. Desculpa, Padre Antônio, mas eu estou totalmente perdido nessa nossa conversa. Meu pai me contou sobre demônios que se escondem na noite, mas só isso. E eu não sei do que se trata essa situação aí que o senhor está falando, não. O padre respondeu: Entendo, Francisco. Devia ser difícil para ele, já que o lobisomem tirou a vida dos seus avós. Aquilo foi uma surpresa para mim. Eu sempre soube que meus avós tinham falecido de tuberculose. Mas o padre continuou sua fala sem me dar muito tempo a pensar. Há 20 anos, o gado das fazendas de vocês começou a ser atacado. Inicialmente pensamos ser uma onça ou um animal grande desconhecido. Até que os pais desses senhores, ele disse apontando para o Alemão e Ronald, viram um bicho enorme entrando no curral à noite. O falecido Marcos, pai do Lourenço, foi o único que teve coragem de ir ver de perto a fera quando ela estava na sua fazenda. Ele viu o lobisomem entrando no galinheiro. Bem, o Marcos ficou muito ferido nesse episódio, mas ele escapou com vida e por sorte. Seu pai, Francisco,
já tocava os negócios da família na época, quando a sua avó e seu avô caíram de cama doentes. Na época, a doença se alastrava rápido, e eles se isolaram em uma das casas do terreno da fazenda que estava desocupada para não passar para mais ninguém a enfermidade. Foi seu pai que achou os corpos em uma manhã de inverno. Estavam dilacerados, para eu não falar outra coisa e preservar a memória deles. Eu fui chamado para rezar por eles antes de colocá-los no caixão, e também presenciei a cena que me dá pesadelos até hoje. Quem fez aquilo, se aproveitando da doença dos dois idosos indefesos, foi um monstro, meu filho, não um animal. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, ninguém ouviu nada, mas eu me lembro bem do cenário de terror que aquela pequena casa ficou. Derrubaram ela depois. O monstro acabou sumindo. E agora, depois de 20 anos, ele voltou. Bem, eu vou deixar o Lourenço falar agora. Eu estava assustado, eu mal podia acreditar, mas a conversa continuou sem me dar tempo de perguntar nada. Tava muita coisa processando na minha cabeça. O Lourenço então se levantou e ficou no meio de nós e disse: eu perdi 3 vacas essa noite. 3 vacas. Chamei o padre e o senhor Climério lá para ver o que sobrou delas. E eles me disseram que aquilo era coisa de lobisomem. Meu pai já tinha me contado tudo antes de falecer. E na hora que vi o que sobrou das vacas, eu soube na hora que eu estava em perigo. O padre Antônio então pediu nossas pistolas. Tirou a munição delas e com uma faca de prata que ele tirou de dentro da batina, ele fez uma cruz na ponta das balas. Enquanto fazia isso, ele disse que teve muito tempo para estudar o caso, que enviou cartas aos seus superiores e agora ele sabia como parar o lobisomem. Depois disso, ele pegou a água benta e jogou sobre a munição, falando as palavras em latim. Depois disso, tirou a caixinha do seu armário que tinha um pó cinza, parecido com cinzas de papel, e passou cada munição naquele pó, dizendo para só usarmos aquelas balas no monstro, que aquilo pararia ele para sempre. Todo mundo pegou suas pistolas e munição e fomos saindo da sala um a um, eu sem acreditar ainda. Quando eu estava prestes a montar no meu cavalo, eu senti uma mão no meu ombro. Era o Sr. Climério. Meu filho, eu tinha um respeito muito grande pelo seu pai e seus avós. O mundo é ruim mesmo, mas se Deus, nosso Senhor, estiver na frente, a gente consegue vencer. Hoje é lua cheia. Fique atento. Eu fui para casa, passei o restante do dia calado. A minha esposa Rosa sabia que eu não estava bem. Aquela noite eu não jantei. Algo me dizia que ele viria na minha fazenda e um sentimento de vingança começou a crescer dentro de mim. Seria eu que deveria apagar o lobisomem, pois era uma questão de família, entende? Fazer ele pagar por levar meus avós que estavam doentes. Covarde. As crianças então foram deitar e eu disse a Rosa: mulher, hoje eu não durmo, não posso te contar nada ainda. Se você escutar qualquer coisa, não sai do quarto. Fica lá com as crianças e não saia. Mesmo que custe a minha vida, não saia. Se eu sobreviver, amanhã eu te conto tudo. Se não, procura o padre Antônio ou o Sr. Climério e eles vão se encarregar de proteger vocês. Ela chorou e não fez pergunta nenhuma. A gente confiava um no outro. Ela sabia que era coisa séria. Eu não brincava com essas coisas. Eu não sei explicar, mas eu tinha certeza de que não iria precisar esperar, que seria naquela noite. Tranquei a casa, peguei minha pistola e fui pro curral, onde o gado ficava à noite. Subi na parte de cima e esperei. O sono não veio aquela noite, só um sentimento de raiva que estava me consumindo, e fiquei lá de tocaia. Quando foi lá pela 1 da madrugada, os grilos pararam de cantar e o silêncio tomou conta de tudo. Eu sabia que os meus olhos veriam um monstro que tirou a vida dos meus avós. Eu tinha certeza. Naquele momento, eu senti o perfume da minha falecida mãe e, ao mesmo tempo, o cheiro do chapéu do meu falecido pai. Eu sabia, eles estavam ali comigo. Eu sabia que de alguma forma eles vieram me dar a coragem que eu precisaria. Uma lágrima até rolou no meu rosto.
A emoção quase tirou meu foco. Mas aí então, a porta do curral se abriu lentamente e eu vi uma sombra enorme, de uns 2 metros de altura, entrando por ela. Era a sombra de um lobo grande, que andava de pé igual a gente, no escuro. O par de olhos vermelhos se destacava naquela escuridão. Ele estava vasculhando o lugar. O gado então começou a ficar agitado, pareciam com medo. Eu não conseguia achar um ângulo bom para atirar no monstro. Eu devo ter feito algum movimento que despertou o lobisomem para minha presença ali, pois ele se virou e olhou bem para onde eu estava. Meu coração pareceu parar na hora, senti o maior medo que um homem pode sentir nessa vida. Na mesma hora, a presença dos meus falecidos pais me tocaram mais uma vez, como se eles dissessem: você não está sozinho, meu filho. O lobisomem, um pulo só, chegou onde eu estava e ficou bem na minha frente. Eu estava encurralado com aquele bicho enorme. Eu não pensei nem falei nada, eu só atirei, descarregando a pistola nele. Não tinha como errar e usei a situação a meu favor. O lobisomem caiu lá de cima no chão do curral e quando ele caiu no chão, já era homem. Alguns dos meus homens ouviram os tiros e vieram correndo armados e com uns lampião na mão para ver o que era. Na minha cabeça eu só pensava que eu tinha pego ele, vingado a minha família e acabado com aquele pesadelo, monstro desgraçado. Eu uni meus homens e disse: ninguém viu nada, volta todo mundo a dormir que eu resolvo. Ele estava morto. No seu corpo humano havia muitas cicatrizes, mais do que eu poderia contar. Ele também deve ter sofrido de alguma forma. Enrolei ele na lona e mandei o rapaz que tinha mais confiança selar um cavalo e ir de fazenda em fazenda, para chamar o Lourenço, o Soclimério, o Ronald e o Alemão. Depois ir na cidade e chamar o Padre Antônio. Dei minha arma para ele, pois ele era jovem, não tinha uma arma ainda. Falei para ele parar na fazenda do Soclimério primeiro, que era mais perto, e pedi 2 munições especiais, que ele saberia do que se tratava. E falei: qualquer coisa diferente que você vê na noite, atira sem medo, rapaz, porque senão pode custar sua vida. Era 5 da manhã, estavam todos reunidos no meu curral. Enterramos o acontecido e desde então nenhum outro lobisomem apareceu por aqui. Ele encerrou a história e nós fomos dormir suando de medo, mesmo em uma noite tão gelada de inverno. Ainda moro na região, só aqui na cidade, e nunca mais ouvimos nada que tenha semelhança a essa história que meu avô nos contou. Quer enviar seu relato? Nos procure na DM do Instagram, ordinário.selvagem. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por ter escutado todo o nosso conteúdo. E até a próxima.